Boa noite. Boa noite. Primeiro, eu preciso agradecer a todos vocês por esse nosso encontro aqui, nessa nossa reunião aqui no Glória, que nos faz tão bem, né? E que nós possamos nos manter sempre unidos nesse sentimento de benevolência uns para com os outros. Unidos nesse sentimento de gratidão a Deus, a Jesus, aos Espíritos protetores, agradecendo sempre pelas inúmeras bênçãos que a bondade e a misericórdia divina derramam sobre nós todos os dias. E que com certeza são maiores e mais numerosas que as nossas. Agradecer por nos reunirmos para juntos orar, estudar a doutrina espírita, pensar em Jesus. E hoje aqui, com esse tema, conduta espírita na sociedade, na perspectiva do Evangelho. Tem um livro que é chamado de, o título do livro é Conduta Espírita, do médium Valdo Vieira, pelo espírito André Luiz. Então, nesse livro, André Luiz, ele traz mensagens de como agir nas diferentes situações da vida. São lembretes de uso pessoal nessa nossa estrada da experiência. E André Luiz, então, ele começa a sua mensagem, essa mensagem da conduta espírita. Esse livro traz a conduta espírita para diferentes situações, e uma delas é a conduta espírita na sociedade. E ele começa a mensagem, ele começa dizendo assim: desistir de somente aparentar propósito de evangelização, mas reformar-se efetivamente no campo moral, não se submetendo a qualquer hábito menos digno, ainda mesmo quando consagrado por outro. A evolução, ela requer da criatura a necessária dominação sobre o meio em que nasceu. Perdoar sempre as possíveis e improcedentes desaprovações sociais à sua fé, confessando, quando preciso for, a sua qualidade religiosa, mas principalmente por meio da boa reputação e da honradez que lhes ornam o caráter. Cada espírito responde por si mesmo. Libertar-se das injunções sociais que funcionam em detrimento da fé que professa e desapegar-se do desculpismo sistemático com que possa acomodar-se a qualquer atitude menos feliz. A negligência provoca prejuízos irreparáveis. Afastar-se dos lugares viciosos, com discrição
e prudência, sem crítica nem desdém, e somente relacionando-se com eles para emprestar em colaboração fraterna, amparando as vítimas, os necessitados. O cristão, ele sabe descer a furna do mal, socorrendo as vítimas. Em injunção alguma, em circunstância alguma, considerar ultrapassadas ou ridículas as práticas religiosas naturais do Espiritismo, como meditar, orar e pregar. A doutrina espírita é uma só, em todas as circunstâncias. Tributar respeito, oferecer, prestar respeito aos companheiros que fracassaram em tarefas do coração, a lutas e dores que só o juiz supremo pode julgar em sã consciência. Atender aos supostos felizes ou infelizes, cultos e incultos, com respeito e bondade, distinção e cortesia. A condição social é apenas apresentação passageira e todos os papéis são permutáveis na sucessão das existências. E André Luiz, então, traz essa mensagem. E essa mensagem, ela termina com um versículo da carta de Paulo, do apóstolo Paulo aos Romanos. E Paulo diz assim: sigamos, pois, as coisas que contribuem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Em outras palavras, procuremos, portanto, o que favorece a paz e a mútua edificação. E aí o Espírito Emmanuel, comentando esse versículo da carta de Paulo aos Romanos, ele traz uma mensagem que tem o título No Reino Interior. E essa mensagem está lá no livro Vinha de Luz, do Chico Xavier. Referindo-se a este versículo que conclui a mensagem de André Luiz sobre a conduta espírita na sociedade. E o Espírito Emmanuel diz assim, começa assim: não podemos esperar, por enquanto, que o Evangelho de Jesus obtenha vitória imediata no espírito dos povos. A influência dele é manifesta no mundo e em todas as coletividades. Entretanto, referindo-nos às massas humanas, somos compelidos a verificar que toda transformação é vagarosa e difícil. Não acontece o mesmo, porém, na esfera particular do discípulo. Cada espírito possui o seu reino de sentimentos e raciocínios, ações e reações, possibilidades e tendências, pensamentos e criações. Nesse plano, o ensino evangélico pode exteriorizar-se em obras
imediatas. Bastará que o aprendiz se afeiçoe ao mestre. Enquanto o trabalhador espia questões do mundo externo, o serviço estará perturbado. De igual maneira, se o discípulo não atende às diretrizes que servem à paz edificante no lugar onde permanece, esse não aproveita os recursos em mão para concretizar a verdadeira fraternidade. O seu reino interno estará dividido e atormentado sob a tormenta forte. O Espírito Emmanuel diz assim para nós: não nos entreguemos, portanto, ao desequilíbrio de forças em homenagens ao mal, causado pelos comentários alusivos referentes à deficiência de muitos de nossos irmãos, cujo barco ainda não aportou a praia do justo entendimento. O caminho é infinito e o Pai vela por todos, auxiliemos e edifiquemos. Se és discípulos do Senhor, aproveita a oportunidade na construção do bem. Semeando paz, colherás harmonia. Santificando as horas com Cristo, jamais conhecerás o desamparo. O Espírito Emmanuel, o Espírito André Luiz, nos remete em suas mensagens, respectivas mensagens, nos remetem ao Evangelho. Sim, a boa nova, que começa com a esperança natalina de espiritualização da humanidade, desenvolve-se em uma nova aliança de Deus com os homens, onde o amor coroa a justiça com a alegria do bem servir através da sua reforma íntima, desse processo contínuo de autoconhecimento e de transformação, para nos tornarmos melhores e, por consequência, transformar o mundo ao nosso redor. Esse renovar das esperanças interiores, essa esperança que é o caminho que assegura ao espírito o desejo de vivenciar as lições trazidas por Jesus. E essa esperança, ela ampliará a nossa esperança, ampliará à medida que soubermos valorizar as oportunidades que Deus tem nos concedido para aprender a amar. Então, esse renovar das esperanças interiores, que tem por meta o fortalecimento da fé, a solidificação do amor, a busca incessante do perdão, o cultivo dos sentimentos positivos, o aperfeiçoamento do ser. Então, é todo esse esforço que o ser humano faz para se melhorar moralmente. E a sua base de apoio fundamental são os ensinamentos de Jesus. São os ensinamentos de Jesus. Então, o Evangelho é a boa nova. E ele começa ali com a esperança natalina. Mas
antes. No mundo espiritual, rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos de nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Aqui, estamos aqui, no universo. Sistema solar, os planetas, galáxias. Estamos na casa do Pai. E o Espírito Emmanuel, então, no livro A Caminho da Luz de Chico Xavier, e diz que essa comunidade de espíritos angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos, é o que nos foi dado saber, dizer, apenas já se reuniu nas proximidades do orbe terrestre para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. A primeira vez foi quando o orbe terrestre se desprendeu da nebulosa solar. Jesus, eleito pelo Senhor Supremo do Universo, para dirigir o planeta e conduzir todas as almas que aqui fariam estágios evolutivos. A segunda vez foi quando se decidia a vida do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana o seu evangelho de amor e redenção. Nasce Jesus. A manjedoura, local onde Maria inclinou Jesus, por não haver outro no recinto da hospedaria, marca o ponto inicial da missão salvadora do Cristo, como a dizer que a humildade é a chave para todas as virtudes. Com o nascimento de Jesus, começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre. De vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Todos os corações. E o Novo Testamento, então, vai trazer essa história do advento do Cristo. Assim como o Antigo Testamento traz a história da preparação do mundo para o advento do Cristo. O Novo Testamento, então, é essa resposta sublime de Deus nos apelos aflitos das criaturas humanas. É a obra inspirada pelo Senhor Jesus. São 27 livros. 4 evangelhos, Atos dos Apóstolos, carta de Tiago, 2 de Pedro, 3 de João, 1 de Judas, o Apocalipse de João, as cartas do apóstolo Paulo. Carta de Paulo, 2 a Coríntios, 2 a Timóteo, 2 a Tessalonicenses, 1 a Romanos, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tito, Filemão, Hebreu. Aí vem João e diz: há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez, e que se todas fossem escritas de per si, suponho que nem o mundo inteiro poderia conter todos os livros que se escrevessem. O Evangelho vai, então, além. Vai além do Espírito Emmanuel. Palavras de Vida Eterna, do Chico Xavier,
na mensagem Estudando a Salvação, e diz que salvar-se, sobretudo, é regenerar, educar, instruir, aperfeiçoar para a vida eterna. E que a missão do Evangelho é muito mais bela e muito mais extensa que podemos imaginar. Muito mais. Jesus continua derramando bênçãos todos os dias. E os prodígios ocultos, operados no silêncio do seu amor infinito, são maiores do que os verificados em Jerusalém e na Galiléia. Porquanto os cegos e leprosos curados, segundo as narrativas apostólicas, eles voltaram a enfermar e morreram. A cura do nosso espírito, enfermo e paralítico, é muito mais importante, porque se verifica com vistas à eternidade. E Emmanuel, lá no Caminho, Verdade e Vida, livro do Chico Xavier, numa mensagem que ele diz assim: basta pouco. Olha como Jesus fez todo esse movimento, como ele vem revelar as verdades eternas. E diz Emmanuel, um dos fatos mais surpreendentes do cristianismo foi a posição escolhida pelo Salvador para revelar as verdades eternas. Ele chega em paz, a manjedoura simples, exemplifica o trabalho, conversa com alguns homens obscuros de uma aldeola singela. Só com isso, ele prepara a transformação da humanidade inteira. Jesus falou à alma imortal. Por isso as suas revelações nunca morrem. Além disso, ele demonstrou não ser necessário a evidência social ou econômica para o serviço de utilidade a Deus. Bastarão os princípios simples e edificantes, alguns poucos amigos e uma gaiola sem nome. É esse o material que ele usou para preparar, para iniciar a remodelação da vida terrestre. E Jesus vem e diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele enviará um outro Consolador, que ficará convosco eternamente, ensinará todas as coisas. É o Espírito de verdade. Se me amais. Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, do Chico Xavier, ele diz assim, uma mensagem: no convívio do Cristo. Para usufruir da intimidade de Jesus e senti-lo no coração, é imprescindível amá-lo, compartilhando-lhe a vida e a obra. Somente aqueles que o amem saberão trilhar-lhe o caminho e guardar-lhe os mandamentos. Sim, amados, guardareis os meus mandamentos. E aí, Emmanuel
E ainda ele continua na mensagem que está ali no livro Caminho, Verdade e Vida, do Chico Xavier. Estou fazendo uma propaganda aqui do Chico. A gente precisa divulgar só do Chico Xavier. Muito aí que estudar Chico. Uma encarnação só. Não dá não, gente. Vai aprender muito. E aí, ele diz uma mensagem sempre adiante. Porque o André Luiz, ali lembrando, voltando aqui no André Luiz, ele diz que desistir de somente aparentar propósito, mas reformar-se efetivamente no campo moral. Não adianta esperar por enquanto a vitória do Evangelho, referente à transformação da humanidade inteira, que essa é vagarosa, é difícil, mas não acontece o mesmo na esfera particular do discípulo, dizendo. Nesse plano, o ensino evangélico pode exteriorizar-se imediatamente, em obras imediatas. Bastará que o aprendiz se afeiçoe ao mestre. Aí o Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, diz sempre adiante, o espírito encarnado precisa reconhecer a sua condição de aprendiz, extraindo proveito de cada experiência para o seu progresso, para a sua evolução, sem escravizar-se. Ele precisa aprender, extrair proveito de cada experiência sem escravizar-se. O dinheiro, a falta de recursos materiais, a doença, a saúde do corpo físico, são oportunidades educativas de imenso valor para os que saibam aproveitar o ensejo de elevação em sua essência legítima. Porque aquele que está ali, tem uma situação boa, mas de repente perde tudo. Ele se escraviza nas lamentações. Aquele, ao contrário, que de repente fica com muitos recursos, se escraviza a tirania e a extravagância. Então, diz Emmanuel, é preciso, é imprescindível muito cuidado para que as posições transitórias não paralisem os voos da alma. Guarda a consciência tranquila, a retidão da consciência. E atira-te ao trabalho edificante. Então, aos teus olhos, todas as situações representarão a oportunidade de mais alto e mais além. Coloque entre as mais alto, mais além. Espiritualmente. Espírito. E aí, o Espiritismo tem Consolador prometido para facilitar a inteligência e a aplicação da moral do Cristo. A doutrina espírita não criou nenhuma moral nova. Ela ajudar a compreensão, facilitar a compreensão, o entendimento e a aplicação da moral do Cristo. E Kardec
no Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca nesta obra, como objeto exclusivo desta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca como objeto exclusivo o ensino moral do Cristo. E o ensino moral é a conduta. É a regra de proceder. A norma de conduta. É a conduta espírita. A conduta cristã. A conduta do bom espírito, do bom cristão, que é a mesma coisa. Bom espírito, do bom cristão, é a mesma coisa. E ele coloca ali. Afinal, o que era o cristianismo? Lá mais de 2 mil anos, senão o espiritismo. Uma mensagem que Kardec deixa registrado na Revista Espírita de julho de 1863, do espírito que assinou um filósofo. Aí ele começa assim. Ele pergunta qual é o futuro do espiritismo, que lugar ele vai ocupar no mundo. Ele não vai ocupar só um lugar. Vai preencher, ele preenche o mundo todo. O espiritismo está no ar, no espaço, na natureza. O espiritismo é obra de Deus. Vós, homens, lhe deste o nome. Deus nos deu a razão quando chegou o tempo. Porque o espiritismo é a realidade do Criador. Desde que o homem teve inteligência, Deus inspirou o espiritismo. De época em época, enviou à terra espíritos adiantados que ensaiaram em sua natureza corpórea a influência do espiritismo. O que era o espiritismo há 18 séculos? A mensagem publicada na Revista Espíritos de 1863. O que era o espiritismo há 18 séculos? O cristianismo há 18 séculos, senão espiritismo? Só um nome diferente. O pensamento é o mesmo. Só o homem, com seu livre-arbítrio, está pela obra de Deus. E Kardec, então, no Evangelho, coloca ali o ensino moral, facilitando para nós a compreensão e entendimento e a aplicação do ensino moral do Cristo, da moral do Cristo. E essa obra vem então com um prefácio, uma introdução, 28 capítulos. E logo no prefácio, a mensagem do Espírito de verdade. Diz assim: irmãos, a quem amamos, estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros, e fazendo a vontade do Pai, que está nos céus, dizer: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Olha, irmãos, a quem amamos? Quem não se sente amado? Depois de uma mensagem dessa, no Espírito de verdade, quem não vai se sentir amado para sempre? A quem amamos? Muitos nos amam, mas o que ele diz? Pede: amai-nos também uns aos outros. É essa vontade do Pai. É essa vontade do Pai. E dizer: Senhor, Senhor, e entrareis no reino dos céus. Então é essa que vai nos levar a essa conduta, a prática dessa conduta, é esse esforço que nós vamos fazer para nos melhorar, nos transformar. Não é assim? Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral.
e pelo esforço que faz para tomar as suas mãos inclinações. Que possamos, então, lembrar essas palavras de Emmanuel. Basta que o discípulo, que o aprendiz, que nós somos aprendizes de virtudes, os aprendizes somos todos aqui aprendizes de virtudes, aprendizes do Evangelho de Jesus. Lembrar que basta que o aprendiz se abençoe o mestre e que é imprescindível amar, que ele nos ama muito, imensamente.